Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta, né, ao nosso Falconcast. Nós fizemos uma série com 10 episódios, onde era um outro modelo, um outro formato, em outro escritório, mas a gente resolveu reformular depois de 1 ano e meio. E nada melhor do que trazer um cara de mercado para voltar, então com o nosso bate-papo, para trazer bastante conteúdo para vocês e conhecer um pouco mais das histórias do mercado. Estou aqui com o Luan. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui falando para vocês e também conhecendo vocês, conhecendo o espaço, que é legal pra caramba. Um prazerzão nosso. A gente está nesse mercado, a gente brinca muito, fala muito também com o pessoal no dia a dia, o quanto é solitário esse mercado e esse movimento todo que a gente tem feito, principalmente através da Genial, de unir a galera ali no online, no presencial, está sendo muito bacana e nada melhor do que conhecer a fundo as histórias, saber de onde veio, o que fez. Então, que é possível. Exatamente, que é possível, porque isso também é uma coisa que a pandemia ela trouxe muita gente para o mercado, né? Mas ao mesmo tempo muita gente ficou desamparada, né? E aí agora a gente está fazendo literalmente esse resgate dessa galera, mostrando, falando, porque técnicas operacionais existem diversas. Eu costumo dizer assim, se você tiver mais sorte do que azar, uma moedinha que você joga, você vai ganhar, a pessoa tem dois lados para ir. Porém, o que falta é compartilhamento de história, de ideia, gerenciamento de risco, que a galera fala muito pouco ainda, né? Então, vamos bater um papo legal, trazer informação de valor para a galera. Meu convite a vocês de deixar um like, né? Vamos deixar aqui também o Instagram do Luan, acompanhar o trabalho dele na Genial, que está espetacular, até por sinal, parabéns, está muito legal. A gente tem muito aluno aqui que acompanha e que elogia bastante, a gente mesmo acompanha aqui direto enquanto a gente está operando. E deixar também o meu Instagram, pedir para que você deixe o seu like, deixe um comentário aqui no vídeo também para falar se você está gostando, se não está, sugestão, sempre bem-vindo, tá? Luan, vamos lá então. Conta um pouquinho de como você começou no mercado. O que te trouxe para o mercado? Dinheiro. Acho que não dá pra gente ser hipócrita aqui e falar que foi qualquer outro tipo de coisa. O mercado financeiro, através dos filmes, as histórias são contadas, ele sempre deixa a gente instigado e literalmente o primeiro ponto que nos atrai é o capital, o dinheiro. Como é que eu otimizo isso? Como é que eu arrecado e faço dinheiro dentro do mercado ou dentro em qualquer outra profissão? Mas voltando um pouco para a parte um pouco mais filosófica aqui da coisa, o que me levou para o mercado? Foi literalmente a curiosidade de entender e pegar uma nota, até fiz essa brincadeira outro dia, você pega uma nota acho que eu tenho aqui, você pega uma nota de papel, é papel, cara. Se eu pegar um guardanapo, ele vai ser papel também. Por que isso aqui, de repente, vale uma corrida de Uber e o pedaço de papel não vale? Simplesmente porque tem assinatura aqui em algum lugar, ó, do Ministro da Economia e do Ministério do Banco Central do Brasil. Então, do Roberto Campos Neto e agora do Haddad. Justamente essa curiosidade de falar, porra, por que alguém troca tempo por um pedaço de papel? E aí eu comecei a estudar um pouco mais e pesquisar mais a fundo e falei, porra, o dinheiro ele é criado, ele é uma invenção. Se o governo falar que esses R$50 agora só vale 5, cortar um zero, como fez na época do Cruzeiro e Cruzado, agora ele só vale 5. Então ele pode perder valor e pode ganhar valor. Caralho, tem coisa aí. Eu me matando aqui para trabalhar num comércio pequeno, falei, tem coisa aí. Comecei a me aprofundar um pouco mais e estudar. Mas não tinha a menor ideia do que era mercado financeiro, do que eram ações, do que era mercado futuro, esquece. Então, contratos futuros era um bicho... Que começou? Começou a despertar ali em 2009, 2010, né? Depois da crise do subprime. Nem sabia também o que era a crise de subprime, né? Agora fica claro pra gente, mas na época isso começou a despertar, sabe? A sementinha foi plantada. De repente, o que é o dinheiro? E aí comecei a aprofundar um pouco mais, mas de repente estudar um pouco de economia, mas é até curioso falar estudar economia, não estou falando de cálculos matemáticos, não. O que é economia? O que é um sistema monetário? O que é o dinheiro, efetivamente? Porque é um negócio que a gente usa tanto, usa o dia inteiro e vai usar a vida toda, e a gente não sabe como isso começou, como isso foi criado, como essa história do dinheiro aconteceu. Inclusive, deixo até a recomendação de um documentário, tem disponível no YouTube, gratuito. O nome dele é A Ascensão do Dinheiro. São 4 episódios de 2010 ali. Eu já adianto para vocês que o primeiro episódio vai dar sono. Dali para frente, a gente vai ver as correlações do dinheiro, desde a crise da tulipa, desde quando o salário
vem do sal, que o sal era um método de pagamento, um meio de pagamento. Esse documentário ele vai explicar esse passo a passo. Putz, legal. E vai falar até das criptomoedas. Então ele vem lá de trás e vem puxando toda essa história do que é o dinheiro. Então comecei a aprofundar e ficar um pouco mais curioso. E novamente, não teve nenhum evento que me despertasse essa curiosidade. Foi simplesmente o dia a dia de um pequeno comerciante no interior de São Paulo. Falar, caralho, tô aqui trabalhando de sol a sol e eu tenho que pagar fornecedor, tenho que pagar isso não sei o quê. E o dinheiro? O que é o dinheiro? Porque é tão relativo, né? Que uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, cara, mas se um país está com dívida, por que ele não imprime mais dinheiro e paga a dívida, então? É óbvio, né? Seria simples, né? Exato, mas isso porque as pessoas vivem atrás do dinheiro, mas não sabem nem como ele funciona. Literalmente, nesse exemplo que você deu, trazendo para nossa realidade. Rafa aqui, um cara rico, bem sucedido. Pô, se ele pedir empréstimo no banco, o banco vai falar, toma o que você quiser, uma taxa baixa. Pô, você pega um outro cara que de repente está devendo, está com o nome sujo. Se ele for pedir dinheiro emprestado, vai ser mais difícil. Aí ele tem que recorrer a creditas, que é crédito para negativado. O juros é mais alto. Sim. Dependendo da situação desse cara, nem a creditas vai querer emprestar. Aí ele vai ter que ir no agiota, que cobra uma taxa mais alta. E tem que achar um agiota que só bata e não mata, né? Senão é pior. Então é a mesma relação para uma economia, né? Se ela está altamente endividada, a taxa de juros é extremamente alta. E cada vez que ela... É o que a gente está vendo com a maior economia do mundo agora, né? Eu, pelo menos, desde que eu entrei no mercado, desde que eu me entendo por gente, desde que eu cresci, eu nunca tinha visto os Estados Unidos na situação que está. Né? Exatamente. A economia americana sempre esteve endividada, né? Isso é natural, mas desde a pandemia para cá, na verdade, desde que começou na crise subprime, que eles criaram aquele mecanismo maravilhoso, o quantitative easing, e isso veio aumentando e agora, nessa última crise, foi exponencial, assim. Eu sempre brinco nas lives que a gente faz, foi a maior injeção de dinheiro da história da humanidade num curto espaço de tempo. Recentemente eu apresentei alguns dados, esse gráfico de evolução da dívida americana e falei, vocês estão sentindo? Tá cheirando. Não sei de onde está vindo, mas está cheirando. Tem alguma coisa fedendo e pode ser que não apareça no ano que vem, pode ser que não apareça daqui 10 anos, porque a economia americana ela é muito criativa em criar mecanismos de sair de uma crise. É muito mais moderna, né? Fugindo um pouco do assunto aqui, mas você pega o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano, eles têm duas diferenças muito grandes. O Banco Central Europeu, o papel dele é estabilidade econômica, estabilidade da moeda. Então você não vai ver a economia europeia crescendo absurdamente. Não. Agora o papel da economia americana, do Banco Central Americano, é crescimento. Então são propostas diferentes. A economia europeia, se ela entrar numa crise como é o que está aparecendo agora, é muito mais difícil para ela sair, de se reinventar. A economia americana, cara, os caras daqui a pouco criam um produto novo e vem outro quantitative easing, enfim, e aí muda rápido. Mas na verdade muda o nome da dívida, muda o título da dívida, mas na verdade continua endividado, né? Mas só que dá um jeito de ressurgir. Enquanto o dólar for aceito no mundo inteiro, a inflação americana ela demora mais para aparecer. Ela aparece, naturalmente, como está aparecendo agora, mas ela é mais espalhada. Se a gente imprimir dinheiro aqui, cara, a inflação ela aparece na hora, na lata, né? Enfim. E aconteceu, né? A gente saiu de um juros de 2,25 para 14, né? Exatamente. Mas, pô, então, voltando para a parte de você entrar no mercado. Então, começou essa curiosidade e aí você foi fazer o quê? Foi procurar gráfico de ações? Foi procurar um cu? O que você foi fazer? Legal. Na época, infelizmente, a gente não tinha acesso tão fácil quanto tem no YouTube agora, né? Então, você pegava um livro ali de economia básica e começava a ler, cara. Simplesmente, não entendia porra nenhuma. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Eu trabalhava num pequeno comércio lá no interior de São Paulo. Meu pai era um depósito de gás mesmo, de cozinha. E eu ficava na recepção, atendia. Tinha um tempo livre, cara. Eu ia na banca comprar um monte de coisa, ia na biblioteca, alugava e ficava folheando ali, lendo. E começou a despertar a curiosidade. Falei, tem coisa aí. Aí passei num vestibular da vida. Fui estudar fora, em outro estado. E lá na faculdade tinha matérias de introdução ao mercado de capitais. Falei, opa, já comecei a gostar. O professor falando e eu debatendo com o professor ali. Falei, pô, gostei dessa matéria, não gostava de nenhuma outra. Essa aí, tomei gosto. E aí, em uma das férias que eu tinha lá, em junho, etc., no meio do ano, eu vim para São Paulo e eu tinha ido para o Mato Grosso do Sul estudar.
Aí vim para São Paulo, tinha um curso na B3, que era iniciando no mercado de capitais, iniciando na Bolsa de Valores. E aí foi o primeiro curso que eu fiz, em 2012, 2013. Isso já tinha passado alguns anos, né? E fui lá na B3, no prédio B3, fiquei, eram 5 dias. E aí fui lá aprender... 10 anos atrás. 10 anos atrás. Só que aí era, o que é uma ação, o que é o mercado de capitais, o que é a Bolsa de Valores, sim, nada específico, nada aprofundado. Mas na verdade é como todo mundo deveria começar, né? Porque tem gente que já está operando futuros e o cara não sabe nem o que é a Bolsa de Valores. Esse é um ponto que a gente vai conversar mais à frente. Eu vou dar uma bronca ao vivo aqui, mas é pro bem de todos, isso espero. Mas, enfim, eu passei por toda essa jornada entendendo, buscando realmente entender, caralho, o que tem aí que a gente não tá vendo, eu não tô vendo. Você pega qualquer filme de mercado financeiro, você pega as bolsas americanas, a Wall Street, pô, é só cara andando, voando de helicóptero, eu quero isso também, eu quero beber dessa água aí, como é que eu faço? E aí eu preciso aprender, eu preciso começar. E aí comecei buscando o que deveria ser comum, né? O que é a Bolsa de Valores? E aí despertou curiosidade. Isso lá em 2013, o primeiro curso. Depois eu fiz um curso de um assessor de investimentos da XP, que ele tinha um curso lá também, na minha cidade americana. Ele reunia ali meia dúzia de pessoas. E aí falava sobre o mercado de capitais. Tenho essa apostila até hoje, guardo ela com o maior orgulho. Legal. Porque ali foi onde tinha lá dentro mercados futuros. Dólar futuro, índice futuro, commodities também, contratos futuros. Falei, contrato futuro? Alavancado? Opa, tem alguma coisa. O que é alavancagem, né? E aí começou a despertar um pouco mais para esse lado da alavancagem, né? E aí teve o próximo passo, que aí estava na faculdade, acabei não concluindo lá, voltei pro interior de São Paulo. Comecei a trabalhar de novo na empresa junto com o meu irmão ali e tal. E aí sobrava um pouco mais de tempo e comecei a baixar uma plataforma que era o Folha Invest. Você começava com 100 mil reais e você comprava uma ação ali. E um belo dia eu comprei uma ação X lá de telefonia. Abri 2, 3 dias depois, estava com 20 mil reais a mais. De 100 para 120, falei, é aqui, porra. Já aprendi. Isso no simulador, não era o simulador que a gente conhece do Profit, não. Esquece, né? Era um simulador que a Folha de São Paulo dava pra gente, completamente arcaico ali. Você simplesmente comprava uma ação, clicava e deixava lá render. E aí eu falei, caramba, cara, fiz 20 mil reais, eu aqui trabalhando, tinha que trabalhar o ano inteiro para tirar isso. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu já tô entendendo onde está esse caminho, mas ainda não sei acessar. E aí, novamente, um pouco mais de estudo, de tentativa e erro, isso no simulador. E aí descobri que que eu consegui operar pela corretora. Eu não sabia o que era uma corretora. Abre conta numa corretora e usa o home broker para operar opções. Não tinha a menor ideia do que eram opções, mas como eu não tinha dinheiro para comprar ações, que custava 50 reais, eu ia lá e comprava uma opção que custava R$1. Porra, faz muito mais sentido, óbvio, né? Para quem sabe o que tá fazendo. E ali, porra, sobrava um dinheiro, colocava 500 reais, virava pó. Em outra eu colocava 500 reais, virava 2.000. E falei, caramba, já sei que tem coisa aqui, que tá gerando valor, só preciso entender como agora, né? E aí comecei com crack, foram as opções, depois fui para uma droga um pouco mais leve, né, que foram os papéis, e depois fui para drogas pesadas também, que são operações de commodities, contratos futuros de café arábica, de boi gordo, de milho, de soja aqui no Brasil, que depois, quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha no gráfico do milho, por exemplo, ele fica lateralizado por vários períodos. Do nada, sobe 20%, 30%, 50%. E numa dessas aí, perdi tudo, outra dessas eu fiz o dinheiro do mês. E isso foi me despertando cada vez mais, sabe? Infelizmente, acho que não foi a melhor maneira de começar. Obviamente, é importante investir em estudo. O dinheiro que eu coloquei ali, que eu perdi ali, teria, enfim, de repente pago outros cursos, conhecido outras pessoas, teria otimizado esse tempo. Sim. Então, até as pessoas têm um certo preconceito com quem vende curso. Cara, é a maneira mais barata de começar, é a mais em conta de começar. Isso é um ditado, cara, é bíblico isso, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que as pessoas vão aprender se não tem quem fale? Né? Claro que a gente vive num país que tá até feio o que estão fazendo na internet, e a CVM que nos ouça que regule logo isso. Mas a grande verdade é que tem que aprender mesmo. Acontece muito, a galera vinha assim, quanto é um curso presencial? Aí você fala, tá caro, mas o cara já perdeu 2, 3 vezes isso no mercado em um dia.
E será que é caro mesmo, né? Ou será que caro é você ficar jogando, rasgando dinheiro? Mas ainda naquela época, né, eu comecei um pouco depois de você, mas ainda nessa época não tinha tanta opção que nem tem hoje, né? Nem YouTube tinha pouquíssimo, né? Muito pelo contrário. O mercado financeiro, historicamente, isso tem mudado nos últimos anos, mas historicamente ele foi para a elite, né? Aqui no Brasil, principalmente, o acesso ao mercado financeiro, esquece, você não tinha respaldo para nós, classe C e D ali, minha família é simples do interior de São Paulo, e você não tinha acesso à informação, não tinha disponível isso. Até os livros eram completamente técnicos. O mercado financeiro tem muita terminologia, tem muito nome específico, né? Difícil pra caramba. E não tinha acesso à informação. Então, literalmente, você tinha que testar. Vindo um pouco mais para a nossa vida de trader, vida de contratos futuros, vocês não têm ideia de como está fácil hoje. Algumas pessoas podem se ofender com isso. Quanto você paga de corretagem? Quanto você paga de plataforma? Pessoal, naquela época, R$1 era o mínimo que você pagava de corretagem. Então, um contrato que você dava era R$1. Aí você fala, Luan, mas eu pago 2 hoje. Você paga 2 para a bolsa. Era 2 mais 1. Então, era caro pra caralho. Quando eu comecei a operar futuros, era R$1 para comprar e 1 para vender. Só o custo da corretora, né? Mais B3. E tinha mais o agravante. E mais a plataforma, que também na época todo mundo pagava. Era caro pra cacete. Sei lá, pagava 400 pau de profit. E tem mais o agravante. Essa margem que a gente está vendo hoje, que aumentou para R$150 no mini dólar, era 400, 500 pau na corretora. Sim. Então, era difícil, era inacessível. Além de você não ter informação, era caro e era difícil para você ter acesso. Então, hoje, por mais que as pessoas acabem reclamando, com razão, também é difícil, mas era pior, tá? Era muito pior. Tá acessível, tá muito mais... tem muito mais informação, isso é bom e ruim, porque tem muita poluição também, aí cabe a gente a fazer um filtro também, não tem jeito. Mas voltando, tive essa parte aí no trabalho, daquela parte do Alt-Tab, que você tá com a plataforma operando, apareceu o cliente, você dá um Alt-Tab, volta, a operação comendo solta lá, você não tá nem vendo o que tá acontecendo. Enfim, e aí passou uma temporada que eu comecei a operar contratos futuros de mini índice e, novamente, sem saber o que estava fazendo. Só que o dinheiro estava vindo. É aquela famosa sorte, azar de ter sorte. Ou a sorte principiante. Mas eu tive o azar de ter sorte. Por quê? Falei, caralho, eu já estou fazendo. Fácil. Já estou fazendo dinheiro pra cacete aqui no mês. Então, meu salário era tanto, eu estou fazendo 2, 3 salários no mês. Operando. Falei, caralho. Aí todo mundo se fudendo, brincadeira. E aí, o que a gente começa a fazer? Você entra na Web Motors, quanto custa BMW, já fez isso, né? BMW, 320, GLE, você vai ganhando mais, Mercedes GLE, não sei o que, você acha que você é invencível, você fez 10 pau no mês, você acha que você é o rei da cocada preta. Você é um bosta ainda no mercado, não é nada. Um mês não quer dizer nada na sua vida. Você ficou perdendo 3 anos. Um mês que você fez ali 10 mil, fala, você já aprendi. E aí, só que... Agora eu sei disso, mas na época eu não sabia. E aí comecei a fazer um pouco de dinheiro ali em algumas semanas, um período muito curto. Falei, pessoal, obrigado pela força aí, meu irmão, minha mãe, todo mundo que me ajudou, mas eu vou seguir meu caminho agora. E aí abandonei, não tirei nada da empresa, porque era tudo deles, não tinha plano de saúde, não tinha registro, não tinha porra nenhuma. Saí com um pouquinho de dinheiro que eu tinha, montei um escritório pra mim em casa, pequenininho ali, uma cadeirinha que eu roubei da mesa da sala, minha mãe é puta até hoje com isso. Roubei a cadeira da sala, coloquei lá no quarto, uma mesa simples, notebook e um monitorzinho. Cara, eu estudei por 1 ano. Falei, já tô aprendendo, mas eu preciso aprender mais. E aí, simulador. Fui no simulador, comecei a testar, operando alavancado pra caralho, 100, 200, 300 contratos. E eu tinha um dinheiro que eu ia recebendo de alguns clientes ali ainda, que eu devia alguns favores, fui terminando os negócios. Então, em 1 ano, eu fiquei estudando, cara, diariamente. Até minha ex-namorada, na época, ajudou a pintar o quarto, o escritório, fiz uns desenhos na parede. Até posso postar a foto aí depois pra vocês. Ficou bem legal. Montei, beleza. Depois de 1 ano, janeiro de 2018. Dia 2 ou 3 de janeiro, eu lembro claramente porque meu aniversário é dia 2 de janeiro, minha mãe faz aniversário no dia 28 de janeiro, essas datas são importantes, vocês vão ver. Comecei a operar, tinha um capital, não era muita coisa, posso falar valor, sei lá, 20 e poucos mil reais, que pro mercado, infelizmente não é nada, vai pro pau tudo. Coloquei tudo de margem na corretora e operando. Já vinha treinando, né? Só que o famoso martingale, né? Para quem não sabe o que é
exponencial. 2, 4, 8, 16, 24, 32. Conforme o mercado vai caindo, você vai aumentando a sua mão, né? Então, se você comprou, o mercado caiu, você compra mais. Caiu, você compra mais. Caiu, você compra mais. Que no mercado lateralizado é magnífico. É magnífico. E eu peguei em 2018 ali um mercado muito lateralizado. E nesse mês ali especificamente, cara, eu tava fazendo muito dinheiro por dia. Todos os dias. Era invencível. Fazendo muito dinheiro por dia. Dinheiro que assim que eu ganhava em 2, 3 meses no trabalho, eu tava fazendo dia. Isso com um capital inicial pequeno, né? E aí, falei, pá, já aprendi. Aí fui lá, comprei um carro que eu queria, já na lata. E aí, comecei a fazer mais dinheiro ainda, isso tudo no espaço curto de tempo. Aniversário da minha mãe, dei um presente pra ela. Peguei minha ex-namorada, fomos viajar pra Angra dos Reis, aquela vida de trader mesmo, assim, barco e toda aquela zona que a gente já conhece. E coloquei um pouco de dinheiro lá na poupança, só pra... Poupança mesmo, assim, aquele dinheiro que fica lá rendendo. Só pra ter lá, pra usar de cartão. E aí, moendo no 12, girando, já reformei a casa, ar-condicionado, comprei um layout, um computador massa, cadeira gamer e tal, achando que tava abalando. Nesse meu tempo, comprei o segundo carro. Sem vender o primeiro, já comprei o segundo. Tava fácil, assim, sabe? Literalmente, pessoal, mas, novamente, sem o menor pudor, sem o menor conhecimento, isso em 2018, janeiro de 2018. Janeiro de 18 ali. E aí... Dei um presente para minha mãe, dia 31, comecinho de fevereiro, o mercado ganhou uma congestão grande, que não ganhava bastante, eu nem sabia que era congestão, ganhou uma região específica lá. E aí eu vendendo dólar, o mercado subindo, vendendo dólar, o mercado subindo, e eu ali com 250 contratos de mini, e acabou a margem do mini, eu tinha mais margem no cheio em outra corretora, já comecei a vender na outra corretora também no cheio. Enfim, eu fiquei alavancado até o chapéu, chegou um momento que era 5 e pouco da tarde, o mercado não parava de subir de dólar, e aí, aquele stop maravilhoso da corretora e foi embora tudo que eu tinha na corretora. Porque eu não sacava esse dinheiro, não usava, tá? Depois eu vou até usar uma estratégia que eu faço hoje em dia, como se eu fosse uma empresa, para me blindar disso, depois eu comento. Mas aí queimei tudo que eu tinha, menos o carro e o dinheiro que eu tinha na corretora, no banco. E aí, até foi engraçado que um amigo meu, gerente do banco, e ele falou, na época que tava nadando de braçada, ele falou, Luan, tem um dinheiro que eu posso colocar num COI de qualquer coisa. Eu falei, põe onde você quiser, eu nunca mais usar dinheiro na minha vida. Deu 2 semanas, resgata aí pra mim. Aí vendi o carro, só que fiquei bem depressivo, assim. Depressivo, acho que eu entrei em depressão, nem fui atrás, mas eu fiquei mal. Você já falou dessa cifra, prefere não falar? Não, era bastante dinheiro, assim, eram vários zeros, assim. E era bastante dinheiro. Era tudo que eu tinha feito ali, enfim. E aí, quebrei, fiquei mal pra caralho, muito mal. Uns 10, 15 dias, não saí de casa. Isso foi no começo de 2018? Fevereiro ali. Janeiro foi o mês bom e fevereiro... Olha que engraçado, só pra pegar um gancho. Nessa época eu tava operando, eu fiz um teste numa mesa proprietária em São Paulo, mas os caras me chamaram pra operar lá. Então eu fiquei, na verdade eu paguei, era um curso, não vou falar o nome desses caras porque tenho raiva deles hoje por outras questões, mas fiz um curso com eles e aí eu fiquei lá com eles pessoalmente. E aí, cara, eles me chamaram, pô, você tá indo bem, fica aqui com a gente. E foi tipo uma mesa proprietária, a gente põe um valor, você opera aqui e tal. E eu lembro que chegou uma sexta-feira, cara, foi começo de 2018. Alguém falou pra mim assim, putz, o dono lá, o dólar não passa de tal região, hein? Essa região é muito forte. E, cara, o que você faz numa dessa? Tendência de alta forte. Só que eu sempre operei fluxo, né? Fluxo comprador insano. Ao invés de comprar para esperar chegar nessa região, não. Faz o quê? Espera chegar para vender, né? Pronto. Aí comecei a vender dólar ali. Foi um dos meus últimos dias nessa casa que eu fiquei lá, justamente porque o dólar não voltou mais, cara. Então, eu lembro que era uma sexta-feira, não sei se era o mesmo dia, era uma sexta-feira, o personal falou, vamos lá no Mercadão comer, eles comiam aquele lanche de mortadela, né, vamos lá e tal. Eu falei, putz, eu não vou ficar aqui que eu tô operando ainda. E, cara, aquele dia também, o mercado levou uma bela fatia. Pode até ser, porque eu lembro claramente, o mercado não andava, era 20, 30 pontos no range do dia, e acabou, exatamente. Para stop não precisava de stop.
mas quando andou... Literalmente isso. E hoje em dia eu uso isso a favor, né? Claro. Eu uso isso assim, a favor de uma maneira bem legal. Enfim, fiquei mal pra cacete nessa época, mas depois eu caí em mim e falei, porra, eu fiz dinheiro, meu, eu sei como faz, eu tive o gostinho, eu senti a sensação. Agora eu preciso canalizar o que eu tenho aqui pra aprender, literalmente, a como isso funciona. E eu tive o gosto de sentir, materializar. Pô, eu queimei dinheiro pra cacete, eu vivi isso. Então, eu sei que dá. Agora eu só preciso encaixar as pecinhas aqui para fazer isso de uma maneira mais regrada, de uma maneira profissional. Sim. E aí fui buscar conhecimento. Aí comecei a me aprofundar em operações de mercado futuro. Antes eu estava me especializando, procurando entender mercado financeiro em geral. E aí segmentei e fui em mercados futuros. E aí conheci muita gente, fiz bastante curso de mercado, por isso que eu digo que não é problema nenhum a pessoa vender ou fazer cursos, porque é uma maneira de você se profissionalizar. Obviamente você tem que ter um filtro ali, uma peneira bem fina, tem que pesquisar antes bastante. E aí conheci algumas pessoas, fui para o escritório aqui em São Paulo. No começo eram 30 e poucas pessoas. E aí comecei a entender um pouco mais do dia a dia de outros traders, porque então era eu e eu. Sozinho. Era eu e minha cachorra ficava deitada atrás e só, ali num casulo, numa bolha. Você acaba criando literalmente uma bolha, porque você acha que o mercado é aquilo que você vê. O mercado é isso. Eu tô vendo isso, então o mercado é isso. É um egoísmo tão grande isso, Rafa, porque, cara, vocês não têm ideia do tamanho que é o mercado financeiro. Eu já tinha essa sensação do tamanho do mercado financeiro e agora que eu estou dentro de uma instituição, é outro planeta, não tem ideia, mas a gente vai entrar nisso. Vim para São Paulo, um escritório com 30 e poucas pessoas, aí comecei também a performar bem e a ajudar as outras pessoas de uma maneira didática, né? Porque, pô, eu tava na minha veia ali, eu aprendi aquilo, estava aprendendo e conseguia passar isso. Aí comecei até a ficar mais profundamente no escritório, depois a gente mudou e aí veio mais pessoas. Fiquei por 5 anos trabalhando e operando, né? Isso me deu naturalmente um fôlego aí para poder avançar e sem brincadeira nenhuma, eu vi pelo menos umas 2.000 pessoas passando por esse escritório. Tem até uma história engraçada, na época que eu estava começando a assimilar um pouco, as cifras começaram a ficar verdinhas ali, veio um cara, um brasileiro, mas ele tinha feito PhD, PhD lá em Nova York, em psicologia, então o cara tinha a tese de doutorado dele, de pós-doc, era em psicologia, e o cara veio para o mercado financeiro, começou a operar, e um belo dia eu organizava uma reunião lá no escritório, de fechamento ali, meio-dia a gente já parava de operar, e aí cada um falava um pouquinho, esse cara começou a falar, e de repente quando eu vi o cara, eu perdi dinheiro na minha vida, não sei o quê. Até esse cara, psicólogo aí, PhD em doutor, literalmente, chorou. O que sobra pra gente, bicho? O que sobra pra gente? Mas eu tô contando isso pra vocês verem que o mercado financeiro é o lugar mais democrático do planeta. Eu vi gente com sobrenome muito conhecido, já vi gente com mais de 1 bilhão de patrimônio, já vi gente com PhD, já vi todas as profissões que vocês possam imaginar, preto, branco, azul, gay, hétero, mulher, homem, tudo que vocês possam imaginar. E todo mundo começa de baixo. Não interessa o seu sobrenome, de onde você vem, o que você faz. Cara, todo mundo começa igual. Obviamente, alguns com uma aptidão mais forte para um ativo, para uma técnica específica, mas assim, a régua é igual para todo mundo. E vi gente com nada de dinheiro transformar isso em muito, e já vi gente perder muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E isso me animou, porque eu falei, caramba, eu vim do nada e eu tô conseguindo fazer um pouquinho, né? E isso, em 2018, fui pro escritório, no meio de 2018, depois de tomar esse tombo. Aí em 2019 já estava assimilando bem, aí veio essas histórias, participei do escritório lá. E 2020 2019 ele já estava mudando a história, já estava quase pagando as DARFs da vida ali. E estava começando a zerar. 2019, final de 2019 já estava metendo bronca com alguns contratinhos ali, operando de 50 contratinhos do Mini. Falei, opa, já tá legal, você já começa a ver dinheiro. Só que antes disso, cara, tem algumas histórias que eu passei em São Paulo, um perrengue filha da mãe. Literalmente de você, cara, comprar uma marmita, dividir ela no meio e comer uma parte no almoço,
comer uma parte à noite. Comprava um nuggets grandão, fritava ele, pagava R$600 de aluguel de um quartinho numa casa. Pô, o cachorro mijava na porta do quarto ali, que era o único lugar que eu podia pagar. Era perto do escritório, eu ia a pé, então não gastava com condução. Assim, foi uma situação bem complicada, só que eu comecei a dar valor pro dinheiro. Então, quando essa curva começou a inverter, eu falei, isso aqui eu não perco nunca mais na minha vida, cara. Eu já cheguei no céu pra gastar tudo no que eu quis e fui pro inferno ali de não ter dinheiro de ir no Shopping Morumbi, que era do lado do escritório, comprar uma camiseta, que a minha tava surrada já. Eu não tinha, 50 conto pra comprar uma camiseta no shopping, cara. E eu falei, então agora vai ser assim, ou vai ser desse jeito ou não vai ser mais, né? E sempre pensando na família, sempre com essa mentalidade de poder ajudar os outros também, de fazer o máximo que eu conseguir, poder distribuir isso depois. E aí em 2019 a coisa começou a engrenar. Eu já estava bem. E aí veio 2020, que a gente que é trader, enfim, um pouco mais de tempo, gosta de volatilidade. E aí veio a pandemia. E eu que estava operando relativamente grande, 50 contratinhos para mim é bastante coisa, né? Era muita coisa naquela época. E na pandemia nadei de braçada, assim, no primeiro tempo da pandemia, na primeira onda ali, que ninguém sabia muito o que estava acontecendo, o dólar começou a oscilar a 300 pontos por dia, o índice absurdo, lá fora também, operando no mercado americano, grotesco. E eu lembro de um dia específico que o Banco Central americano, ele tem as reuniões periódicas dele, de decisão de política monetária, que ele define se ele vai aumentar ou diminuir a taxa de juros, ou manter também. E no comecinho da pandemia ali, a expectativa era de que o mercado americano e que o Banco Central subisse a taxa de juros, de 3,5 para 3,75 ou para 4, para conter um pouco o crescimento econômico americano. Essa era a expectativa de aumento da taxa de juros. E num belo dia, à tarde, o Banco Central chamou uma reunião extraordinária, o que não é nem um pouco comum, e ele cortou em 0,5 ponto percentual a taxa de juros. E aí foi festa, porque quando a economia americana corta juros, você deixa o dinheiro mais barato, as empresas gostam, então o dólar caiu naquele momento e a bolsa subiu. E eu aproveitei esse momento bem naquele dia, e depois o mercado parou, o dólar começou a subir um pouquinho, começou a subir e explodiu. Por quê? Do nada, uma reunião extraordinária, o Banco Central americano corta juros, ia subir, cortou, tem alguma merda acontecendo no radar. Aí o dólar começou a ganhar força e eu comprando ali de 5 em 5 em 5 em 5 em 5 em 5, depois comecei a comprar de 10 em 10 em 10 e comprava, o mercado não voltava. Até que acabou os meus contratos. Eu comprei tantos contratos que não tinha mais liberado, né? Você tinha que liberar na corretora, enfim. Foi tudo que eu tinha. E aí só fiquei assistindo, o mercado subindo. Aquele dia arrebentei de fazer dinheiro. E aí a pandemia começou a piorar, né? Até que fechamos o escritório por um tempo. E aí levei meus equipamentos lá para o interior de São Paulo. Fiquei da empresa do meu irmão lá, que era um escritório pequenininho. Mas tinha ar-condicionado, tinha internet boa. Montei minha estação ali. E meu irmão tinha acabado de mudar de empresa. Saiu de uma empresa pequenininha para um pouco maior, mas é um investimento, né, que você faz. E veio a pandemia. Ele triste pra caramba, minha mãe também triste pra cacete. E eu ali, feliz da vida, surfando, andando de braçada. E meu irmão, porra, deixa eu ver o que você tá fazendo aí, né? Aí meu irmão sentou do meu lado. E bem no dia que o Sérgio Moro pediu demissão, não sei se você lembra disso. Sérgio Moro, que era um dos pilares, né? Era o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, não lembro mais quem. Era o Sérgio Moro, que era... Liga da Justiça. Literalmente, Liga da Justiça ali, que era um dos pilares do governo Bolsonaro. E ele, do nada, pede demissão. E eu na frente do computador, eu comprei dólar até o talo, vendi índice ali. Nossa, foi maravilhoso. Caiu 4 mil pontos e voltou tudo, né? E voltou tudo depois, exatamente. E aí, nadei de braçada, meu irmão do meu lado, caralho, porra, olha aí o que você tá fazendo. Falei, calma, caralho, deixa eu operar. E ele, porra, olha aqui o que você tá fazendo. Eu com um monte de funcionário aqui, não faço isso no mês. Eu, calma, cala a boca, deixa eu operar. E eu operei, aí terminei. Falei, não, aí expliquei pra ele, falei, é o seguinte, isso aqui que eu fiz, cara, é um dia atípico, foi uma notícia aleatória, não sei o que, nananana. Aí expliquei, fiquei ali 1 hora falando pra ele,
Mas se você fizer isso, vezes 22 dias que tem úteis no mês, entendeu porra nenhuma, velho. Só o uísque sachê, né? Literalmente. Eu falei, volta amanhã, que amanhã acho que vai ser mais tranquilo e aí eu te mostro melhor. Ele voltou amanhã e era a entrevista coletiva do Moro, que ele jogou a merda no ventilador do Bolsonaro. Eu fiz quase o dobro que eu tinha feito no dia anterior. Caralho, olha o que você tá fazendo aí, meu. E aí, não sei o quê, eu com o funcionário aqui. Eu falei, já vou vender essa porra aqui toda. Eu falei, calma, dá uma segurada. Enfim, ele empolgou ali, mas hoje em dia ele vendeu a empresa e tá operando, tá no mercado também. Engatinhando ele, mas já tá. E aí depois da pandemia... Na verdade, durante ela, eu comecei a fazer umas coisas grotescas, tá? Eu já vou vir para a atualidade, que eu acho que é interessante também, mas acho que é importante as pessoas entenderem essa transição que eu tive nessa pandemia. Comecei a fazer alguns valores absurdos, tanto pro positivo quanto pro negativo. Bicho, eu saí de 50 contratinhos de mini e fui pro cheio, gigantescamente ali, fazendo muito zero para cima, muito zero para baixo e negativo, 50 pau para cima, assim, grotesco. Eu literalmente perdi a noção do que é dinheiro. Assim, o dinheiro para mim não era uma viagem, não era uma casa nova, não era nada, era número, foda-se, vai pro pau tudo. E aí pedi ajuda, comecei a rever algumas coisas, eu falei, essa possibilidade que eu tô tendo aqui, talvez as pessoas, a maior parte da população mundial nunca tenha na vida. Então, peraí, peguei o dinheiro, renda fixa, tudo. Aloprei, pirei o cabeção, tava voando, só que lá atrás eu também tava voando. E aí a rasteira foi forte. Se eu tomasse uma rasteira agora, talvez eu não conseguisse me reerguer. Falei, vale o risco de eu fazer pouquinho daqui pra frente e guardar isso aqui. Aí peguei, entubei tudo em renda fixa, falei, esse dinheiro aqui, cara, eu nunca mais vou mexer ele na minha vida. E aí voltei de um monte de contratos, voltei para 5 contratinhos de dólar e 5 de índice. E como eu já estava dentro do flow ali, estava seguro, estava bem psicologicamente, porque eu tive a experiência, o tesão de falar, eu consegui, eu guardei essa porra, daqui ninguém mais me tira. Daí pra frente, Rafa, parecia que eu tava no simulador, de verdade, cara. Você tava com uma leveza, com uma tranquilidade operando, que nada mais me abalava. É uma coisa que eu falo muito, que, cara, o melhor no mercado financeiro, a virada de chave que tanto se fala na internet, né? Ela não é quando você começa a ganhar. Ela é quando você aprende a perder. Se você aprende a perder, entender, esse dinheiro eu conquistei, até tá brincando o Rafa que tá aqui com a gente estava umas 3 semanas atrás, 4, que o Bitcoin deu uma porrada pra cima, tava comprado, beleza, a gente à noite ali, futebol de segunda noite, hoje tem, aí zerei 10 pau, né? 10 pau, o que eu faço? Eu peguei os 10 pau, tirei, coloquei para outro. Por quê? Porque o meu propósito ali era tirar, não importa se é 10 mil reais, se é 5, se é 300 mil. Quando você aprende a realizar o lucro, tirar e organizar, acabou. Você vive isso, aí sim você virou a chave. Literalmente. Não é o valor. E você falou tudo, não é o valor, é a sensação que isso te causa. Você tá bem psicologicamente, você estar bem para poder operar no dia seguinte, se o mercado for bom ou for ruim, isso não tem preço, é impagável. E essa segurança é maravilhosa. Então, essa pandemia me proporcionou essa segurança, essa tranquilidade de operar. E aí, depois disso, as coisas começaram a fluir de uma maneira incrível. E até criei algumas metodologias, por exemplo, falei para vocês, eu me trato hoje, quando eu sento para operar, não é o Luan que está operando, é o Luan Limitada, é o Luan SA, é o CNPJ Luan que está operando. Então eu não sou pessoa física operando, apesar de ser, mas aqui ó, é o CNPJ que está operando. Por quê? Quando você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é o plano de negócio. Esse negócio é viável ou não? O ponto que eu estou escolhendo é bom? Qual vai ser a margem de lucro? Qual vai ser o público? Que produto que eu vou atender? Quem que vai ser meu fornecedor? Você tem que explanar tudo isso. Isso é o plano de negócio. Pra gente é o plano de trade. Você tem que ter isso bem definido. Aí, avançando algumas casas. Numa empresa, você tem fluxo de caixa, você tem investimento, você tem reinvestimento, você tem depreciação de algumas coisas ali, você tem que investir, enfim. Trazendo para a nossa realidade. Cara, do que eu faço, eu separo em algumas caixinhas, como se fosse uma empresa mesmo. 20% vai para alocações em renda fixa. Eu continuo fazendo isso porque eu quero aposentar cedo. Esse é meu objetivo de vida. Só que aposentar não é aposentar para ficar em casa assistindo televisão. Não, eu só quero diminuir
a minha frequência e ter escolhas. Hoje em dia, eu não posso escolher, tirar um ano sabático, ficar um ano nas Bahamas. Eu tenho que trabalhar, ainda porque eu tenho alguns objetivos que eu quero cumprir. Então, aposentar para mim é eu poder escolher. O seu patrimônio pagar o meu custo de vida que tende a ser maior, cada vez mais. Sim. Então, é o meu patrimônio render mais que a inflação, é isso, tá ok? Então, 20% vai para renda fixa. 20% é reinvestimento. O que é isso? Aumento de contrato. Então, se eu estou operando 100 mini contratos hoje, o que eu fiz essa semana, eu tiro e 20% vira margem. Aí eu tenho 20% que é o meu prolabore, porque o dono da empresa, ele não tira o lucro e gasta esse lucro inteiro. Ele tem um salário, que é o prolabore. Então 20% ali é para pagar meu custo de vida, para pagar todo o ecossistema que tem envolvido. Porque eu sou a empresa, eu sou a estrutura, eu sou o caminhão, eu sou o galpão. E você come, você bebe, você se diverte. E tem um custo de vida, exatamente. E aí tem mais alguns percentuais pessoais e tem os 5% que é a parte mais gostosa, que é o bônus. E esse bônus, pessoal, eu trato ele da seguinte maneira. Eu materializo isso para minha vida. Se você tem um corretor de imóveis e esse corretor de imóveis ele bate a meta dele, supera a meta, o que você vai fazer? Bonifica ele. A mesma coisa comigo. Se eu atinjo a minha meta e passo disso, um percentual relevante é para bonificação, bônus. E aí esse bônus é aquele dinheiro que você tem vontade de ir numa balada e comprar a garrafa qualquer, vai lá e compra. Você tem vontade de voar de helicóptero, vai lá e voa. Você não faz conta disso, porque todo o restante já está muito bem estruturado, já está muito bem alocado e investido. E essa sensação de estar tudo muito discriminado, tudo muito bem descrito, cara, é uma empresa. É uma gestão, não é? Você pega as empresas que falem por quê? Porque não tinha administração, não tinha porra nenhuma. Pra gente é a mesma coisa, então você tem que ser metódico ali, tá? E é legal porque é uma frase que eu falo muito assim, né? Você não sabe o que o mercado vai fazer. Se você não tem um plano de trade e você não sabe o que você vai fazer, são dois que não sabem o que fazer. É o mercado e você. Então tem muita gente que entra para operar o mercado, quantos contratos você opera? 2, 4, às vezes 10. Às vezes eu vou só com um. O cara ele nem sabe o que ele vai fazer no mercado. Então, é extremamente importante. Na empresa seria, você está vendendo para qual cliente? Não, eu estou vendendo para o rico, para o pobre. Às vezes eu vendo por 10, às vezes por 20, às vezes por 50, às vezes eu dou um presente. Esse é muito importante, porque plano de trading é de fato o seu planejamento, o seu business plan no mercado. E se não tiver, duvido que vai dar certo. Cara, uma empresa. Exatamente. É uma empresa. Você pode até surfar uma onda legal, mas cedo ou tarde quebra. Inevitável, tá? Isso vai acontecer. Então, cada vez mais que você assimila que você realmente está faturando, desse faturamento, uma parcela você tem que guardar para o fluxo de caixa, para reinvestimentos, para novas aquisições, para outros mercados, para investir em conhecimento. Isso tudo pode vir do mercado, só que para isso tem que estar bem estruturado, né? Enfim, então... E como que você foi parar na Genial? Boa, isso é bacana. Até uma pergunta que me fazem. Lá atrás, eu comentei com vocês agora que durante a pandemia, eu dei um belo passo para trás, na minha concepção. Que eu estava operando gigantescamente, podia ter estourado de fazer dinheiro, ter aposentado a minha família e me aposentado, mas eu poderia ter perdido. Diferente de repente, uma pessoa que tem uma estrutura financeira muito boa, eu não podia errar. Então, se eu tenho 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder, e sabendo que é a minha última vida, eu preferi apostar nos 50% de ganho. Então, dei um passo para trás, aloquei tudo, um passão para trás, voltei a operar pequenininho. Pequeno, um passinho, e as coisas voltaram a dar certo. E agora também, eu estava nesse escritório, operando meu capital, fazendo montantes razoáveis, assim, bem interessantes, e resolvi ir para Genial Investimentos. E agora eu sou parte do quadro de funcionários da Genial Investimentos. E as pessoas até falam, é porque você estava fazendo dinheiro, soa como chacota, você estava fazendo dinheiro no day trade, por que você foi para Genial? Infelizmente, a maior parte das pessoas que estão no mercado como traders nunca vão ter a possibilidade de estar numa instituição financeira com 1.000 e quase 1.500 funcionários, de ter acesso
ao gestor dos fundos que senta do meu lado, ao compliance que está a 5 metros, ao dono da corretora que está a menos de 20 metros de mim, aos HFTs que estão ali na frente, aos CRIs e CRAs que estão aqui atrás, às mesas de operações de contratos futuros de dólar, de índice, de DI, de commodities, aos assessores de investimentos. Cara, eu tô me sentindo em Harvard ali. Eu sou o pior aluno de Harvard. Eu quero aprender tudo, eu quero vir cá. Eu sento do lado do broker e ela falou, cara, o que é isso? O que é isso? Isso aqui. Eu tô, assim, vivendo, parece uma criança na bomboniere, sabe? Você vai um monte de algodão doce, você quer colocar tudo na boca assim, comer. Eu tô lá, eu tô me sentindo assim. Então, da mesma maneira que eu dei um passinho para trás lá para garantir algumas coisas, agora eu dei um belo passo para trás, financeiramente falando, porque apesar de não ter que reclamar de nada ali, de toda a estrutura, tanto financeira e tudo, mas é menos do que eu tinha lá atrás. Só que eu estou investindo em conhecimento, em experiência, é uma universidade para mim. A corretora está contribuindo pra caralho comigo, mas muito. E eu também, obviamente, estou contribuindo muito com a corretora. Então, ter acesso a essas pessoas dentro do mercado, que são profissionais de mercado, literalmente que fazem o mercado, é inimaginável. É o que você falou, pouquíssimas pessoas vão ter essa oportunidade. A gente tem uma imersão que a gente faz uma vez ou duas por ano, que a gente faz lá. Legal. Inclusive vai ter agora 6, 7, 8 de dezembro, no dia 7 é lá na Sala Guga. Né? E assim, a galera quando vai, a gente leva os alunos lá dentro, o pessoal fala assim, cara, o que é isso? Aí a gente fala, pessoal, celular, cuidado, né? Porque cheio de tela, né? Dos brokers e tal. Pessoal, cuidado com essa parte que não pode usar o celular. O pessoal quer tirar foto, quer filmar, e assim, é muito legal porque é algo que, primeiro que outras casas, a maioria não abre essa possibilidade. A Genial, ela é muito legal porque ela humaniza bem isso e tá, vem cá, vem conhecer e tal. E segundo que realmente é mágico, né? Você tá literalmente vivendo os bastidores, né? De todo mundo. Você lembra, puta, quando eu tava operando em casa, tudo isso estava acontecendo aqui, né? Ao mesmo tempo. Então, e assim, cara, até de antemão, falar, nós somos, galera que acompanha a gente sabe, né? Da Genial, do envolvimento com o projeto, tanto deles com a gente, quanto da gente com eles. Mas, cara, é mágico lá. Falando abertamente, é muito, muito legal. E é legal, pessoal, depois vocês vão acompanhar aí com o Rafa, com certeza, essa história. Dia 7, 6 e 7? O dia 7 é o que nós vamos estar na Genial. 6 e 8 aqui, 7 é lá. Bacana. Vocês vão ter a experiência de ver que lá tudo é um pavimento só, são vários andares, mas é um pavimento onde ficam as mesas de operações, onde fica o dono da corretora. E o dono da corretora, ele senta numa mesa igual de todo mundo. Assim, a mesma mesa dele, a mesma mesa minha, que é a mesma mesa da outra pessoa. E todo mundo fala abertamente de igual para igual. E a proposta da corretora é literalmente essa que o Rafa falou, de humanizar, de aproximar. Você que está operando em casa, como eu, lá numa cadeira da cozinha, e o cara institucional. Obviamente são mundos completamente diferentes, mas a gente está fazendo uma coisa lá que é até uma das propostas que nós pensamos quando a corretora me convidou, de literalmente aproximar esses dois mundos, quebrar um pouco esse abismo, essa parede que tem entre o institucional e o trader pessoa autônoma, e o trader que está em casa sozinho. Então, a gente está trazendo até para as lives da corretora os brokers para comentar. Vamos até falar um pouquinho disso, como que a galera consegue acompanhar, o que você faz de horário, passa para o pessoal te acompanhar, porque assim, eu sou um cara extremamente adepto de macroeconomia. Eu costumo dizer o seguinte, eu opero dólar, eu vim do fluxo, minha raiz sempre foi o fluxo, eu nunca estudei análise técnica na minha vida. Mas, uma frase que eu gosto de dizer, você nunca vai ganhar dinheiro no mercado se você não aprender macroeconomia. Não vai. Porque cedo ou tarde vai vir a rasteira e se você não entender porquê da rasteira, o porquê que aconteceu aquele movimento, você nunca vai se preparar para o próximo. Então, macroeconomia para mim ela é fundamental. E você vive isso, né? Fala pra galera como te acompanhar, o que você faz, seus horários. É importante você comentar sobre isso. Antes até queria comentar. Pessoal, se você quer ser bem sucedido, você precisa, de repente, olhar para quem está bem sucedido ou é bem sucedido. Ou se você quer ser bom, quem que é bom nessa caralha, nesse negócio? Quem ganha dinheiro no mercado? Corretoras, bancos, fundos de investimentos, algumas assets e pouquíssimas pessoas físicas. O que a maioria das pessoas físicas fazem? Estão olhando aqui, ó, tapado, tá olhando para o nada. E o que
Banco, o que uma corretora está olhando? Já pararam para se perguntar? Na corretora, são mais de 50 pessoas só fazendo pesquisa de mercado, só entendendo para onde vai a inflação, para onde vai a taxa de juros, para onde está indo o mercado americano, mercado de trabalho, CAGED, tudo que vocês possam imaginar. Mais de 50 pessoas só pesquisando. E entrega um monte de relatório lá para os profissionais e os caras fazem análise por conta própria. Se senta para conversar com um cara de gestão de fundos de investimentos, esse cara ele está antenado a tudo que está acontecendo. Ele sabe quanto está a taxa de desemprego nos Estados Unidos, sabe qual que é a taxa de juros na Argentina. Esse cara sabe tudo. Luan, mas eu preciso disso para operar day trade? Não, você não precisa. Mas com certeza, isso vai te dar uma alavancagem exponencial que você não tem ideia. Você começa a enxergar os movimentos. Faz sentido, cara. Antes deles acontecerem, você fala assim, putz, lembra aquele movimento que a gente brinca, que é o caça-stop? Por que caça-stop? Não é porque entrou fluxo comprador, não é porque o candle deixou uma estrutura disso ou daquilo. Tinha um fundamento o mercado fazer aquilo. E aprender fundamento de mercado Perfeito. E acontece uma mágica que eu acho sensacional. Começa a fazer sentido. Você sai de um buraco negro que era só o fluxo ou linhas ou o renco, qualquer bugiganga que você esteja operando aí, você sai daquele vazio e fala, entrou um fluxo aqui porque a taxa de juros de repente foi para tal lugar. Ou essa linha, essa barra, esse candle foi para cá porque teve esse dado macroeconômico que saiu. Fala, caralho, como é que eu não vi esse negócio antes? Então é inadmissível você estar posicionado, por exemplo, num CPI que vai sair amanhã. Ou inadmissível se você não souber o que está fazendo, obviamente, né? Mas é inadmissível você não saber que vai sair um dado de inflação no dia seguinte. Exatamente. Ou um payroll que sai em todo... Eu brinco hoje de manhã, porque hoje à noite, não sei o horário, mas ia sair o balanço de Magalu, né? E eu tava posicionado, peguei lá no finalzinho, lá embaixo, peguei um movimento bom, tava comprando. Eu falei, vou zerar, pessoal, porque eu não vou ficar posicionado no balanço. A previsão é terrível, a previsão é catastrófica. Mas e se amanhã abrir com 20% de alta? Paciência. É aquele ditado, é melhor estar fora querendo estar dentro do que estar dentro querendo estar fora. Então, paciência, mas é isso, você tá antenado ao que está acontecendo para preservar, não é só para ganhar. É para preservar. Começa usando a macroeconomia para evitar de perder. Depois você pensa em ganhar com ela. Mas se você parar de perder com ela, já vai te ajudar muito. Perfeito. Você fez uma analogia que eu gosto bastante. Eu tenho duas máximas dentro do mercado, fora essa da empresa, né? Essa máxima é a seguinte. Primeira regra minha, tá? Isso é do Luan. Se vocês quiserem, absorvam para vocês, mas essa é a do Luan. Primeira regra, proteger meu capital. Ponto. Eu quero proteger meu capital a qualquer custo. Segunda regra, proteger o que eu já fiz. Para e pensa, se eu protejo meu capital e protejo o que eu fiz no dia, meu capital ele só vai crescendo. Devagar, sim, mas está crescendo. Muito mais do que quem estava fazendo merda lá quando eu comecei em 2010, 2018, enfim, quando começou a operar alavancado, operar no all-in todos os dias. Então, é um projeto crescente e você não precisa tirar dinheiro só do dólar, só do índice. Cara, o mercado financeiro é absurdamente grande. Dê valor, porque os meninos comentam bastante sobre o mercado americano. Lá é maravilhoso, né? É um outro planeta de mercados, de mercado financeiro. Então, vale a pena você beber um pouquinho de cada fonte. Óbvio que alguns têm um ativo que gostam mais, uma técnica que gostam mais, não tem problema nenhum com isso. Mas assim, seja especialista em alguma coisa, só que beba um pouquinho de cada água, dilua, né? Você perguntou os horários, né? Legal. Todos os dias na Sala da Genial, no YouTube, é gratuito, tá, pessoal? Quem quiser acessar lá à vontade. Eu entro às 11 horas da manhã. Então, todos os dias às 11 horas da manhã, agora que o mercado americano está abrindo às 11h30, a gente pega a abertura também, é super bacana. Fico das 11 ao meio-dia. Aí depois eu volto só à tarde, às 3 horas. Às 3 horas ali, mais para tirar dúvidas de iniciantes, bater um papo, é bem introdutório. E às 11 horas é operação ali, comendo solto, mostrando o mercado americano, mostrando o índice, dólar, S&P, juros e tratando bastante desse cenário macroeconômico. Então, o tempo todo que eu estiver lá, eu vou falar, pessoal, tem dado para sair, fica atento que o título americano de 10 anos está ganhando força, está perdendo força, olha o peso mexicano, olha títulos, os DIs, olha tudo. Então, tem bastante coisa que a gente olha para poder tomar, de repente, uma decisão. E como eu comentei, você precisa disso para poder operar no day trade? Não, só você abrir a tela ali e clicar. Mas, e se fizer sentido a sua operação? Você não acha que você vai operar de uma maneira mais tranquila, mais leve e, naturalmente,
melhor? Uma coisa que eu falo assim, cara, a gente está vivendo muito a questão das automações aqui na Falcon, né? A gente está investindo pesado em tecnologia, programador, para a gente conseguir fazer isso. E o que é o mais difícil? É você ensinar para os robôs como que ele vai fazer balanço. Então, assim, ó, eu quero comprar o dólar com esse setup, mas se o peso mexicano, se o Dow Index, o DXY, se isso, esse monte de se, a gente está ensinando para os nossos robôs. Por quê? Se ele não fizer, porque tem algum fator distorcido, é melhor que não faça do que fizer ele se arrepender. Fez aquela operação e se arrependeu. Então, como a gente está muito pesado com essa questão de automação, a gente está colocando a macroeconomia dentro dos robôs agora, que é para filtrar. É literalmente, ó, peneira, filtra, é melhor fazer menos operação e fazer operação boa do que fizer. Vai refinando, né? Vai lapidando ali, isso é bacana. Exatamente. Mas aí tem também no domingo, né? Domingo tem Tem. Antes desse domingo, acho que é importante comentar sobre a gente quebrando esse abismo dentro da corretora, trazendo esses profissionais. Então, toda semana a gente está trazendo um broker da corretora. Então, o cara que opera futuros. Essa semana que passou, a gente trouxe um cara que operou já no Credit Suisse, no Morgan Stanley e também na BGC Liquidez. Esse cara já falou que ficou posicionado em mais de 5 mil contratos do cheio de dólar. E a gente está trazendo esse cara para a sala, para ele falar, responder as perguntas. Então, a gente quer literalmente aproximar, dar uma visão profissional para quem, infelizmente, está do outro lado e não tem acesso. Então, a gente traz esses profissionais literalmente para aproximar vocês do que é um institucional, do que é um mercado profissional de verdade. E vocês vão ver que aquele papo, opere como um institucional. Não existe. Você nunca vai operar como institucional. Mas eu tenho dinheiro. Não tem. Não, mas eu tenho bastante. Não tem bastante. Fica tranquilo que você não tem bastante dinheiro, não. Não acha que você tem, porque você não tem. Não tem. Então, já que eu não posso operar como institucional, eu posso observar eles e modelar esses mecanismos e inserir ali. Então, adoraria. Tem vários momentos ali no mercado, tanto de índice de dólar, do mercado americano, que sabe quando tá no último dedinho para cair ou para subir? Se eu tivesse contrato, eu enfiava ali, porque tá nítido que o mercado vai cair, mas falta alguém para dar aquela última pancada. Eu estou só observando, eu tenho que ir ser reativo. Quando alguém for, eu vou junto. Isso é o fluxo, né? Mas eu queria ter bastante contratos, porque eu ia fazer esse movimento. Adoraria. Mas Deus não asa para cobra, mas ainda. Então, até a ideia de ter ido para a corretora é porque eu não quero ficar operando mini contratos por maior a quantidade que seja pro resto da minha vida. Eu tenho uma meta muito ambiciosa, que é literalmente ir pro cheio, mas ir pro cheio fazer estrago. E você acabar estopando quem me estopou lá atrás. Né? Vingativo, a vingança. Dinheiro é isso, o dinheiro só troca de mãos, é o mesmo dinheiro. E aí, obviamente, com todo esse contexto inserido, com toda essa visão macro que a gente usa para o dia a dia, a gente fez um programa, faz todos os domingos, no YouTube da Genial Investimentos também, que é um resumo da semana que passou e uma preparação para a semana seguinte. E o bacana de fazer um resumo da semana que passou, apesar de já ter passado, é explicar esses movimentos. Pessoal, olha aqui na segunda-feira, teve um dado de China que saiu abaixo do esperado, o dólar caiu e a bolsa aqui no Brasil subiu. E a gente explica essa correlação. Você tem acompanhado, fantástico, tá muito legal. Acompanhe, galera, acompanhem, porque não importa o quanto você tenha de experiência, o quanto você acha que você sabe, você nunca sabe tudo. E é um trabalho de bastante qualidade que está agregando muito, até para mim que estou bastante sempre no mercado, eu uso também como fonte de informação. Obrigado, depois eu pago a caixinha. Mas realmente é um resumo que a gente faz na semana que passou para poder entender, porque o mercado, se você assimilar ele é uma série, é uma novela, que é capítulo por capítulo. Se você começar a operar agora e não souber o que é uma pandemia, vai ser difícil de explicar que a taxa de juros americana agora tá diferente do que era antes da pandemia. De que o dado americano, quando sai bom, a bolsa cai. E lá antes da pandemia não era assim. Mas como assim? A economia está crescendo e a bolsa cai.
os papéis se inverteram e daqui a pouco vão se inverter de novo. Exato. Então você tem que acompanhar essa minissérie o tempo todo. Se você perder um capítulo, naturalmente vai ser mais difícil de você entender. Você explica pra galera que é mais barato comprar um carro financiado em mais vezes nos Estados Unidos do que em menos? Não faz sentido, né? Não, grotesco. Como é que os juros rendem negativo no Japão? Enfim, algumas coisas não fecham. Então, nesse domingo a gente explica esse resumo e o mais legal de tudo é dar uma preparação para a semana seguinte, né? Então, ó, pessoal, vai ter dado tal dia. Segunda-feira é um dia morno, quando a gente olha para o mercado. Terça-feira tem dado de inflação, fica esperto. Poxa, tem feriado, isso pode atrapalhar um pouco. A volta do feriado é agitada também. Então, esse feeling de mercado que a gente compilou durante a vida, a gente consegue entregar ali em 30, 40 minutos e é bacana. Obrigado pelo elogio aí. Não, tá muito legal, show de bola. E deixa pra galera também acompanhar nas redes sociais. O YouTube é o da Genial, né? O da corretora, da Genial Investimentos. E no Instagram, deixa seu Instagram aí, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser acompanhar, o Luan não é muito blogueiro, mas é legal porque daqui a pouco ele vai ficar mais, né? Que esse galera da Faria Lima aí, você vai ver. Já tá bem mais blogueiro. Mas, cara, obrigado pelo papo, obrigado pela disposição em vir comentar, falar pro pessoal. Se você tiver aquela frasezinha, um conselho pro cara que tá... Não, tanto pro cara, tem que servir pro cara que tá começando, quanto pro cara que tá desanimado, né? Poxa, você que já passou por muitos contratos, poucos, deu esse passo para trás, o que você diria pra galera, assim, uma frase legal? Eu vou falar uma palavra, que é planejamento. Ponto. Planejamento, cada um vai ter o seu, cada bolso funciona de maneira diferente, cada período que você estiver é diferente, mas independente do momento, da situação financeira, situação conjugal, qualquer situação que você esteja, planeja isso. Eu fiz até um treinamento ontem em Osasco e lá eles falavam bastante de você planejar, mas você viver o presente. Você tem que criar essas métricas no futuro, mas você tem que estar aqui, você tem que estar presente, consciente. Mas nada impede de você estabelecer alguns critérios para você atingir. E quando você cria esse objetivo, você canaliza suas forças para ele. É como, um exemplo, você quer comprar uma Hilux. Cara, não tem muita Hilux aqui em São Paulo, no interior tem, mas aqui não tem muita Hilux em São Paulo. Quero comprar uma Hilux. Você vai sair na rua, só vai ter Hilux. Você não vai olhar para mais nenhum carro. Você fala, caralho, outra Hilux. Nossa, mais uma aqui. Outra, olha, outra aqui. Por quê? Você condicionou a sua mente àquilo. Então, lá atrás, eu estabeleci um valor financeiro que eu queria ter por dia e eu atingi isso muito mais rápido do que eu me planejei. Mas por quê? Todas as minhas forças estavam canalizadas para isso. Por quê? Eu fiz esse planejamento. A lei da atração não falha, né? É isso, cara. É até engraçado. Uma loucura. Eu gosto de miniaturas e tal. Eu, muito tempo atrás, comprei uma miniatura de uma motinha, tipo uma né, Jog, muito antiga. Não era Jog, Vespa, uma Vespinha, muito antiga. E deixei lá no quarto e tal, junto com as miniaturas. E eu acho bonitinha ela, porque é uma motinha pequenininha e tal. Passou um tempo. Comprei uma elétrica, né? Uma Vespa elétrica, mas eu falei, pô, não queria, mas comprei essa porra, eu acho... Foi o bichinho da Faria Lima que te picou. Andando de coletinho. Mas eu comprei uma dessa elétrica e eu acho o máximo, sabe? E sem querer, mas depois eu fiquei pensando, falei, caralho, essa porra me condicionou. Todo dia eu passo, tá em essa motinha ali no meu quarto. De certa maneira, é um exemplo tosco aqui, mas só para vocês verem que a palavra planejamento, quando você estabelece alguns critérios, você vai step by step, assim, você vai um passo de cada vez. E não tem segredo, é literalmente isso. Você estabelece um objetivo, passa de fase, estabelece um objetivo, passa de fase. E o mais legal disso tudo, Rafa, é que a sensação desse dever cumprido é impagável, é impagável. E isso até para pequenas coisas. Quando eu digo planejamento, é o simples fato de você arrumar sua cama cedo, cara. Parece, arrumar a cama. Se tudo der errado no seu dia, você vai voltar, sua cama vai estar arrumada. Que alívio, cara. É gostoso pra deitar, né? É bem mais... É legal, organize. Eu vi um trecho do filme Sem Limites, recentemente. O filme Sem Limites é o cara toma uma pílula lá tal, e fica com superpoderes. Assiste a esse filme no feriado.
Ó, até arrepia. Qual a primeira coisa que esse cara faz quando ele entende o poder da pílula? Tem 2 passos. Ele toma a pílula lá e fica doidão, caralho, isso aqui é demais, e come mulher, e vai usar drogas, e o que, né? Depois, ele entende o potencial, toma a pílula, ele entra no apartamento dele, tá tudo bagunçado, pia zoada, cama bagunçada. Ele fala, se eu quiser arrumar minha vida, eu preciso primeiro arrumar meu apartamento. E ele vai lá e arruma o apartamento. Depois, ele vai lá, compra um terno, não sei o que e tal, e vai. Mas olha, parece idiota, mas arruma primeiro. Ele arruma a casa dele primeiro, cara. Depois disso, meus amigos, as coisas não vão ficar mais fáceis, mas eu tenho certeza que vão ficar menos difíceis, tá? É isso. Isso aí, pessoal. Então, se você gostou, tem alguma crítica, sugestão, alguma ideia, deixa aqui. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que a gente está voltando bastante com esses conteúdos que eu tenho certeza que vai agregar muito para você. E, Luan, obrigado, viu? Um prazer e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, viu? Isso, eu que agradeço a sua disposição em vir. E, pessoal, tá tudo na descrição do vídeo aqui. Acompanha a gente aqui na sala ao vivo todos os dias, 8h45 da manhã. Dá tempo de você assistir a gente e depois ver o Luan. Porque eu acabo ali 10h30, 15 para as 11, então dá tempo de fazer as duas coisas. Valeu, pessoal. Até mais.